Bom dia, lindas! Como vocês estão? Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal. Gente, hoje é sábado, 18 de outubro. Acabei de fazer meu devocional. Na verdade, eu fiz logo ao acordar. Depois eu me arrumei, li minhas afirmações, tomei meu cafezinho aqui já. E agora eu tava revisando o devocional de hoje, que eu tô muito empolgada para compartilhar ele com vocês. É uma mensagem muito linda sobre humildade e entregar as oportunidades de discórdia na nossa vida nas mãos de Deus. Vou explicar melhor para vocês. Foi uma parte que eu li aqui desse livro aqui da Joyce Meyer. Preciso deixar o link dele da minha lista Amazon. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês. Vou começar, gente, lendo um pedacinho aqui para vocês entenderem a introdução do que eu quero falar com vocês, que eu acredito que vai ser muito valioso para você melhorar os seus relacionamentos e relaxar diante de situações difíceis com outras pessoas. Você vai ver que essa mensagem vai fazer muito bem para você. Então vamos lá. Quando Deus disse a Abraão para tomar os seus e partir para outra terra, Abraão levou Ló, seu sobrinho, e a família de Ló com ele. Quando finalmente se estabeleceram em Betel, tinham tantos animais, tendas e posses que a terra não conseguiria prover para ambas as famílias. Não apenas isso, seus servos também estavam em disputa. Então Abraão foi falar com Ló e disse que eles precisavam se separar para que cada um tivesse terras suficientes para seus rebanhos. Vocês entenderam, né? Abraão estava levando Ló e a sua família, e aí ele disse que eles precisavam se separar porque para cada um ter terras suficientes para os seus rebanhos. Além disso, Abraão humildemente deixou Ló escolher primeiro o terreno. Então Abraão falou assim: Ló, escolhe o terreno que você quer ficar e depois eu escolho. Olha que interessante. Eis o que aconteceu. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção a leste. Assim os dois se separaram. Então você entendeu? Abraão deixou Ló escolher a terra que ele queria ficar. Olha só que legal. Esse foi um impasse potencialmente explosivo, uma oportunidade para discórdia, vocês não concordam? Já que afetava os pastores, afetasse também as relações entre Abraão e Ló. No entanto, gente, Abraão não deixou que isso acontecesse, pelo contrário, ele resistiu à discórdia ao humilhar-se, ou seja, negar o seu orgulho. No lugar de tentar olhar somente para os seus interesses, para a terra que ele queria ficar, ele confiou a Deus o seu futuro. A oferta generosa de Abraão espaireceu a volatilidade da situação. Então Abraão podia ter falado que ele queria ficar com aquela terra para ele, mas não, ele falou: Ló, pode escolher a que você quiser e eu fico com outra. Por quê? Porque ele sabia que se ele falasse que queria aquela também, os dois poderiam começar a brigar. E aquela terra, ela era inclusive melhor. Só que Abraão foi humilde e confiou que Deus entregaria um lugar bom para ele. E ele abriu a oportunidade para um relacionamento de paz com Ló, deixando Ló escolher o que ele quisesse. Já Ló não agiu assim. Ele não pensou em Abraão. Ele pensou: vou ficar com esse aqui que é a melhor terra para mim. E o Abraão que se vire, entendeu? Então, Ló não teve esse comportamento de humildade, de confiar em Deus, de pensar no outro. Ele com egoísmo o tomou para si e não pensou em Abraão, como eu falei para vocês. Veja o que aconteceu. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Então, Ló, por ter tido essa atitude de egoísmo, ele acabou escolhendo um lugar que ele nem sabia que era cheio de pecadores e perversos. O egoísmo sempre leva a problemas, e isso foi verdade para Ló. Então, assim, li essa introdução para vocês entenderem que esse aqui é uma parte da Bíblia que conta essa relação de Abraão com Ló, para explicar que quando você é humilde e confia o seu futuro para Deus, que foi o que Abraão fez, Deus vai te entregar coisas boas, por mais que na hora pareça que não existe solução. Parece que na hora ali parecia que não tinha um terreno melhor, só tinha aquele. Mas Abraão foi humilde e deixou Ló
escolher. Ele quis trazer paz para o relacionamento deles, não quis gerar discórdia. Já Ló foi egoísta, não pensou em Abraão. E depois ele acabou se dando mal. Que nem falou que o egoísmo sempre leva a problemas. E isso foi verdade para Ló. Agora, olha só como é que Abraão se comportou. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Então Deus honrou Abraão por conta da atitude humilde dele. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Ou seja, gente, o nosso comportamento perante as pessoas, perante os nossos relacionamentos e perante a nossa confiança em Deus importa. Depois, na hora certa, Deus nos honra. E é isso que eu quero falar com vocês aqui também. Então, gente, basicamente terminei a historinha. E essa história ela nos conta duas verdades poderosas. Quando tentamos proteger somente os nossos interesses e deixamos Deus fora da solução, a gente falha miseravelmente muitas vezes, criando mais problemas e discórdia. Porque aqui no caso, Ló não se preocupou com o que Deus achava, só se preocupou com si mesmo ali, com ficar com o melhor lugar, não se preocupou com Abraão. E depois, o que aconteceu? Ele se deu mal. Já Abraão pensou na outra pessoa, ele confiou que Deus ia dar um lugar bom para ele viver ali com a família dele. E assim Deus fez, assim Deus honrou. Abraão foi um grande homem na Bíblia. Quando confiamos que Deus irá cuidar de nós, Ele derramará suas bênçãos sobre nós. Ele mostrará que é fiel. E é isso que acontece, gente. É isso que eu quero falar com vocês. Para a gente confiar em Deus diante de situações que poderiam nos causar discórdia, às vezes a gente tem que simplesmente silenciar e deixar, sabe? Confiar que Deus vai cuidar. Entendeu? A gente tem que ser humilde às vezes a gente tem que baixar a cabeça sabe, aceitar. A pessoa tá falando que você tá errado, deixa que Deus faz justiça por você, ao invés de ficar ali alimentando relações de discórdia, de briga. Deus não quer que a gente fique ali alimentando relações ruins, brigando. Não, Deus quer que a gente confie nele para resolver os problemas. Deus quer que a gente ore pelas pessoas para ele ajudar as pessoas a melhorarem e para que nós possamos melhorar. Ele quer que a gente seja humilde para reconhecer quando a gente está errando também. Então, agora eu grifei algumas partes que eu quero comentar a mais com vocês. Preocupar-se somente consigo mesmo é plantar uma colheita de destruição e discórdia. Gente, toda vez que a gente só pensa em si, não pensa no outro, você pode saber que uma hora ou outra aquilo lá vai dar discussão. E o motivo é porque você está sendo egoísta, você está só pensando em si mesmo. Pense no outro, confie que por mais que pareça que naquela situação você tem que fazer aquilo para se proteger, confia que Deus vai te dar algo melhor. Seja generoso com as pessoas. Aqui o princípio da generosidade. Eu sempre falo para as alunas do Planner Rotina Focada, gente, inclusive eu estou deixando para vocês um mini curso gratuito para você começar a organizar a sua rotina com base nos princípios de Deus. Eu ensino para as alunas sempre muito sobre os princípios, as virtudes opostas aos 7 pecados capitais. E as virtudes são você ser uma mulher humilde, generosa, caridosa, íntegra, moderada, diligente e serena. Então aqui, ó, lembra, generosa. Seja generosa, porque o oposto da generosidade é o apego, é o pecado capital do apego. Então, se você estiver agindo ali com apego, com preocupação demais consigo mesma, lembre-se, isso daí é um pecado capital. Busca a virtude, que é ser generosa. Sabe que quando você é generosa, Deus te dá muito mais depois. Se decidimos depositar a nossa fé, confiança e segurança em nós mesmos, vamos aprender logo que a preocupação egoísta não produz resultados sobrenaturais. Quando a gente se preocupa de forma egoísta somente com nós mesmos, gente, isso não vai trazer milagres para sua vida, isso não vai trazer bênçãos de Deus para sua vida. Pelo contrário, você vai acabar gerando discórdia, vai acabar ficando infeliz com aquilo que você queria tanto só para si, não queria compartilhar. Por ano, aí é que ela tá falando que a Joyce, né, no caso do livro, ela falou que por muitos anos ela ficou exausta mental, emocional e fisicamente, porque ela se esforçava muito e se preocupava somente com ela mesma. E depois que ela se libertou disso, é que ela começou a visualizar mais bênçãos de Deus na vida dela. Quando ela passou a ser mais generosa, a se preocupar também com as outras pessoas, não só com ela mesma. Olha só, a confiança em Deus semeia uma colheita de bênçãos e de paz. Quando nossas circunstâncias parecem fora de controle, ou quando os outros nos ferem ou tiram vantagens de nós, naturalmente queremos alinhar as coisas em nosso favor. Deus quer nos dar esse favor e devemos confiar nele.
Então, quando a gente quiser muito fazer justiça, eu tô certo, não. Vamos buscar a humildade nessa hora, vamos confiar as nossas preocupações para Deus, porque Deus resolve. Vocês podem ver nessa história de Ló com Abraão. Abraão confiou em Deus o tempo todo e olha o tanto de coisas incríveis que Deus fez por ele. Ele deu um lugar muito melhor, ele abençoou ele com muitos descendentes, ele se tornou um homem muito importante. Agora, Ló, por conta da sua atitude egoísta, quem que ele se tornou aqui na Bíblia? Esse personagem para a gente entender o exemplo do que não fazer. Ele não se tornou um grande homem, entendeu? Tudo por conta do quê? Por conta do comportamento de cada um. O seu comportamento, ele importa muito para Deus. Olha só, mais algumas coisas que eu anotei aqui para vocês. Quando deixamos Deus tomar conta das nossas preocupações, acontecem 3 coisas. Anota aí no seu papel, porque isso aqui é muito importante. Então, quando você confia em Deus, quando você deixa de se preocupar e confia em Deus, acontece o quê? Ele vai estar com você quando você tiver problemas, ele vai te libertar e ele vai te honrar. Isso eu te garanto. Deus honra a gente quando a gente confia nele. Ele honra a gente. A honra é um lugar mais alto. Quando Deus honra uma pessoa que crê nele, ele ergue ou exalta essa pessoa. Deus te exalta quando você confia nele. Confia em mim. Quando nos recusamos a tentar tomar conta de nós mesmos, admitimos que precisamos do auxílio de Deus. É um ato de humildade e esse ato de fé coloca-nos na linha direta da exaltação de Deus. Então, Deus nos honra quando a gente reconhece que precisa dele, quando a gente reconhece que a gente não pode ficar provando as coisas para os outros sem Deus. Porque se for para provar as coisas para os outros, mas viver em discórdia, ficar pensando só em si e o outro está infeliz ali e eu nem me importar com a outra pessoa, Deus não se alegra disso. Como é que ele vai te honrar se você já está se honrando? Entendeu? Quando confiamos em Deus, estamos na fila para uma promoção. Deus nos honrará e nos recompensará quando depositarmos nossa fé nele. Então deposita a sua fé nele. Por mais que pareça impossível, porque é isso que acontece, gente. Na hora que a gente precisa ter fé, parece que é impossível resolver aquela situação, parece que a gente precisa provar que tá certo, parece que não tem solução. E é justamente nessa hora que a sua fé precisa ser muito forte. É justamente nessa hora que você precisa confiar que Deus tem algo melhor para você. Porque eu vou até falar disso aqui com vocês, mas na lei de Deus, você confia e depois Deus faz. Já na lei aqui do mundo, a gente tem que fazer e depois receber, certo? Mas na lei de Deus, você tem que confiar primeiro nele. Quando exercitamos a nossa fé em Deus, ele libera mais promessas de palavras do Senhor. Então, quando você confia, as promessas que ele faz para você vão começando a acontecer. Mas se você não confiar, temos fé como uma dádiva de Deus. Ela cresce e se desenvolve à medida que a empregamos. Precisamos de resultados sobrenaturais em nossa vida. O modo para obtê-las é deixar Deus ser Deus. Então, para você ver resultados sobrenaturais na sua vida, para você ver Deus agindo na sua vida, você precisa deixar Deus ser Deus, você precisa confiar. Então, assim, parece simples, né? Mas é difícil confiar quando as coisas parecem impossíveis. Ali na situação de Ló com Abraão, você acha que foi fácil para Abraão abrir mão ali da confiança da terra que ele ia ter para falar, não, Ló, pode escolher o que você quiser, eu não sei o que vai ser de mim não, mas eu confio que Deus vai me dar um lugar bom. Foi isso que ele pensou. Ele confiou sem duvidar. Repetidamente a palavra de Deus nos ensina que ele nos defende, é nosso vingador e nossa recompensa. Então Deus é nosso vingador, ele nos defende, você tem que enraizar isso dentro de você todos os dias. Todo dia você tem que ler e reler essas promessas de Deus, buscar orientação de Deus. No sistema do mundo, aqui, é isso que eu tinha falado com vocês. No sistema do mundo, você trabalha duro, então recebe a sua recompensa. Já na economia de Deus, você confia primeiro profundamente nele e depois você recebe as suas recompensas. Então Deus precisa ver que você confia nele primeiro. Deus precisa ver que você está confiando nele, mesmo sem saber se vai dar certo, mas você confia. Tá bom? E finalizando, para finalizar esse vídeo, gente, no lugar de tentar que alguém o trate direito, ore por essa pessoa e confie que Deus cuidará de você. Mesmo que você ore em silêncio, com o rosto lavado em lágrimas, Deus irá recompensá-lo abertamente. Quando confiamos em nós mesmos, semeamos discórdia. Quando confiamos em Deus, semeamos paz. Paz em nós mesmos, paz com os outros, paz com Deus. Então, o que ele está falando aqui? Sabe aquela hora que você está com algum problema com alguém? Que você quer que aquela pessoa mude um comportamento? Seja quem for, ao invés de ficar relutando em mandar a pessoa mudar,
Faça uma oração para essa pessoa, pede para Deus primeiro te mudar, porque talvez você esteja errada, e depois pede para Deus ajudar essa pessoa. Eu tenho certeza que isso vai ser muito mais eficaz do que você ficar gerando discórdia e briga com quem quer que seja. Eu falo porque eu aplico isso na minha própria vida. Toda vez que eu tenho algum problema com alguém, eu lembro disso daqui, que eu já li isso daqui. E eu lembro que vai me trazer muito mais resultado falar com Deus, pedir ajuda para Ele, do que ficar brigando com a pessoa. E pode ver, faz isso para você ver. O problema vai se resolvendo. Ele simplesmente se resolve, sabe por quê? Porque Deus é o Deus do impossível. Ele pode fazer coisas inimagináveis. Por mais que pareça que não tenha jeito, se você pedir para Deus, Ele faz. Se você ficar pedindo para a pessoa, às vezes não vai adiantar nada. Mas se você pedir para Deus, você confiar primeiro, as coisas vão acontecer. E é isso, lindas. Esse foi o devocional de hoje. Me conta aqui nos comentários se vocês gostaram, se vocês vão buscar aplicar aí no dia de vocês. Ouçam novamente, façam anotações. São coisas, entre aspas, simples, mas que podem mudar a nossa vida. E é isso, gente. Um dia incrível para vocês. Se inscreve no canal, deixe seu comentário aqui me contando se gostou. Não se esquece de se inscrever no mini curso para você começar a organizar a sua rotina para ter uma vida mais próspera, mais abundante, ser uma mulher mais organizada, disciplinada. Tudo, gente, com base nos princípios de Deus. É a minha metodologia de rotina focada que Deus colocou na minha vida e eu tô aqui ensinando vocês, tá bom? O mini curso é gratuito, tá? Deixa lá a sua inscrição, tá? Um beijo e tchauzinho!